água mansa. Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Nós temos que seguir orando, buscando, clamando a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade. Amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Quero passar uma palavra, né? Que é no Novo Testamento, que Deus colocou no meu coração, né? No livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Lembrando, amados, que amanhã nós temos o segundo elo da campanha dos portais de fogo, que está uma bênção. Hoje nós vamos fazer lá no Cristal também, né? Lá no Cristal também nós estamos fazendo os portais. Então não é fácil, amado, não é fácil, porque a gente mexe, né, com potestades, né? Mateus 25. A gente mexe com potestade. Eu me ataquei essa semana da coluna, coisa que eu não me ataco, me ataquei da coluna, porque faço hoje e amanhã aqui também, nós temos os portais, é uma campanha onde já temos milagres, já temos testemunhos dos portais, então é uma bênção, amém? Mateus capítulo 25, aleluia, todos acharam? A parábola das 10 virgens. É uma passagem bem conhecida, é o próprio Jesus fazendo uma parábola. Fazendo uma parábola, mas para nos lembrar de como é que tem que ser a igreja de Cristo, né? Como tem que ser a igreja. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus. Uma palavra de alerta para a igreja, que Deus falava hoje comigo, que nós temos que chegar num tempo que nós temos que nos alertar. A gente está vendo tanta coisa aí, e a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, tem que estar preparada para a volta de Jesus. Amém? Curva a tua fronte, vamos fechar nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Chegamos na tua presença, Pai, queremos nessa tarde glorificar o teu nome. Teu nome tem todo o poder sobre as nossas vidas, estamos na tua casa. E queremos nessa tarde ouvir a voz de Deus através dessa palavra, Pai. Aqui, essa parábola é o próprio Senhor Jesus falando com a igreja, Pai. E é no nome de Jesus que eu entrego a minha vida, a vida dessa igreja, nas tuas mãos, a nossa família, na tua presença, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Amém? Aqui o Senhor Jesus, desde o capítulo 24, ele fala do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Desde o capítulo 24, Deus começa a falar para nós vigiar. E aqui no capítulo 25, então ele faz uma parábola. O que é uma parábola? Jesus falava uma história, contava uma história para o povo, do tempo, da cultura, daquela época, para as pessoas entenderem o que ele estava falando.
Então, ele começa a falar das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que simboliza a igreja de Cristo, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Porque a igreja de Cristo aqui, o Senhor dizia, a metade são fiel e a metade infiel, né? Então, a metade busca Deus, a metade busca a verdade, e a outra metade fica brincando com Deus. Hoje nós temos que ter mais da metade, amados irmãos. Hoje nós temos que ter mais ou menos 80%, aleluia, das pessoas brincam com Deus. Só 20% da igreja que leva a sério as coisas de Deus. A igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja, ela é separada do mundo. Ela é separada das coisas erradas. Nós, quando entramos para a igreja, que nos transformamos em igreja, igreja deve ser assembleia de santos, reunião de santos, né? É nós, não é essas paredes, é nós que somos a igreja de Cristo, né? Então, Jesus está dizendo que a igreja de Cristo tem que ser preparada, porque Jesus está preparando, ele deixou fundada uma igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, porque ele vai preparar uma noiva, a humanidade, para morar com ele. Então, muitos vêm para a igreja, se convertem, daqui a pouco se desviam, daqui a pouco não querem mais, não levam a sério, não levam firme. Por quê? Porque a gente, quando se converte, amados irmãos, muitas coisas é mudada na nossa vida. Muitas coisas nós pensamos diferente, nós não pensamos mais como nós pensávamos, nós começamos a pensar aquilo que Jesus nos ensina. E aqui ele fala, então, das virgens, que representa a igreja. E também o casamento judeu, né? O preparo do casamento judeu. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vocês viram? O reino dos céus, o reino de Deus, a igreja de Cristo, é comparada às 10 virgens, né? Que pegando as suas lamparinas saíram ao encontro com o noivo. Todas as 10. Todas as 10 elas eram escolhidas. Todas as 10 elas eram lamparinas. Todas as 10, porque aqui representa a lamparina, representa eu e você. Aleluia. Então, todas as 10 elas eram escolhidas do Senhor. Todas as 10 elas eram noivas. Só que nós vimos aqui que 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. 5 daquelas virgens eram imprudentes, eram pessoas que não levavam a sério as coisas de Deus. Não levavam a sério aquilo que Deus escolheu para fazer nessa terra. E nós, amados, nós temos que chegar um tempo que nós temos que escolher o que nós vamos servir. A vida de Moisés, né? Ele fala, aliás, Elias fala, capítulo 18, quando ele faz um desafio com os profetas de Baal, Elias diz: escolhei a quem vocês vão servir, a Deus ou a Baal. Nós temos que escolher quem é que nós queremos andar. Se nós queremos andar com Deus ou se nós queremos andar com o inimigo. Nós temos que escolher, nós temos livre-arbítrio. E hoje eu falava na minha casa, amanhã, essa semana é uma semana meia turva no mundo espiritual, porque amanhã é dia que o mundo lá fora comemora Halloween, é o dia das bruxas. E nas escolas, as crianças, as mães permitem colocar roupa de bruxa, né, amaldiçoam seus filhos, né? E eu dizia hoje para eles lá em casa: amados, amanhã a bruxa está solta. As bruxas é o dia da bruxa, é o dia de Halloween. Então, para quem não entende, a bruxa é o oposto de Jesus. Mas não faz mal, pastor, é só se vestir. Mas aí tu dá liberdade para a bruxa entrar no teu filho, para a bruxa entrar na tua filha, para o ocultismo entrar na tua filha. Então, desde que eu me converti, eu nunca deixei
os meus filhos se vestirem, né, dessas coisas. Eu disse, não, eles podem até ir, mas não vão se vestir. Então, e no sábado, é o dia que comemoram todos os santos, e o domingo é o dia dos mortos. Então, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sabe que tem pessoa religiosa que acredita nessas coisas, entendeu? Que não é nós, que é nós agora, nós acreditamos em Jesus. Ele é a luz, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Então a gente não vai atrás dessas coisas. Eu vou lá no cemitério, limpar o túmulo lá da minha mãe e do meu pai, botar uma florzinha, mas eu sei que eles não estão ali, que eles estão já na glória, ele é só os ossinhos dele. Mas tem gente idólatra, tem gente que vai lá e fica lá orando no cemitério, acende 2 dúzias de vela. Irmãos, a vela é a luz, e a nossa luz é Jesus. Quem tem Jesus não precisa de vela. Não precisa de vela. É a Bíblia que diz. Jesus é a luz. Quem tem Jesus não precisa de vela. Quem aceitou Jesus nessa terra não precisa de vela. Por quê? Olha bem comigo. Está morto. Está no céu. Entendeu? Ali é só os ossos. Então, o que tu vai acender vela para uma pessoa que está só os ossos? Pensa bem comigo. Não tem fundamento, gente. A gente lá botar uma flor, limpar o túmulo para não deixar abandonado. Isso sim, né? E eu falava hoje lá em casa, eu disse, gente, amanhã é Halloween. Depois, sábado, é dia de todos os santos. Domingo, o dia dos mortos. Então, lá na banda, lá do Saravá, eles vão fazer oferenda no dia dos finados. Porque muitas pessoas pensam que os seus antes queridos morreram e não voltam mais. Mas eu quero te dizer, quem acredita na ressurreição, acredita que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu avô, a sua avó, está no céu e ele não volta nessa terra. Então a gente não tem que acender vela para nada. Eu falava para minha família hoje e falava também no Halloween, não se vistam de bruxa. Não deixa as tuas meninas se vestir de bruxa, os teus meninos. Não deixa isso. Isso é uma festa pagã. É uma festa pagã para quem não tem Deus. Porque quem tem Deus sabe que isso aí é o lado errado. Eu avisava para eles. E eles então aceitam. Então tem uma das minhas netas que a mãe permite, né? Mas aí é Deus, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então assim, ó, aqui Jesus, né, estava por vir, ele falava assim, noivo vai vir. Hoje nós estamos esperando Jesus voltar. E tem muitas pessoas que não estão preparadas. Que estão com mágoa, com ressentimento, com fofoca, com calúnia, com diz-que-diz-que, com mágoa no coração, com depressão, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e esquecendo que Deus é Deus da tua vida, que é Ele que tem poder, que é Jesus, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos, e é o único que ressuscitou e está vivo, aleluia, e peleja por nós. Hoje eu estudava sobre isso, aleluia, nos salmos que nós lemos hoje do jejum. Não sei se a pastora leu hoje o Salmo 33, fala sobre isso, que o Senhor, Ele está olhando por nós, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. A única pessoa que pode nos proteger é Jesus. A única pessoa que pode nos orientar aqui nessa terra é o Espírito Santo, que foi deixado por Jesus. É os anjos do Senhor que Ele dá ordem do céu, aleluia, para te dar livramento, como Ele deu ali, né, para Daniel na cova dos leões. O único Deus que pode fazer alguma coisa por ti é Jesus Cristo, é Senhor dos senhores, médico dos médicos, príncipe da paz, Pai da eternidade, é o nosso Jesus. Então essas coisas que invento aí, né, não vai dar bola para aquilo não, porque aquilo não te acrescenta em nada, não te edifica a tua fé, não te dá, né, nada para te acrescentar a tua fé, amém? Olha, eu tenho um testemunho, amados. Uma vez eu falei para o meu pai, tu não acende vela para morto. Ele pegava 2, 3 pacotes,
véspera de finado, e acendia nos fundos da casa. Para o fulano, o Beltrano, que morreu, o pai, a mãe. Pai, não faz isso, pai. Não adianta, eles já não voltam mais aqui, não adianta você ter vela para eles. E um dia ele pegou 2 pacotes e acendeu. Certo disso o nome das pessoas? E aí ele caiu, deu um AVC nele, uma daquelas... Esqueci agora. Ele caiu para trás e foi parar no hospital. Eu disse, tu viu, pai? Tu viu? Tu te meteu com um maligno. Porque quem acende vela para morto está provocando o diabo. É ele que recebe aquela vela. Não. Leva flor, planta flor, leva coisa bonita, mas a luz que tu tem que oferecer para o teu familiar é Jesus. Fazer uma oração do Pai Nosso lá, faz uma oração do Pai Nosso, entendeu? E lembra que ele já está lá em cima, que ele não volta mais, que está cuidando daquilo ali. E eu falava hoje com os meus, e eles ficaram muito preocupados, que eu disse para eles, vocês têm que adorar a Jesus, vocês têm que entregar a vida de vocês para Jesus. Então, 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. 5 imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram azeite. O que representa o azeite na Bíblia? Representa o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. As imprudentes, não buscavam o Espírito Santo, não oravam, não jejuavam, não acreditavam em Jesus, só estavam ali fazendo um volume na igreja. 5 tinham preguiça de orar, preguiça de vir na igreja, preguiça de jejuar, tinham preguiça, então não encheram as lamparinas dela do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso companheiro nessa terra. Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados. Aleluia. Jesus foi para o céu junto com Deus e enviou o Espírito Santo para nós nos encher como igreja de Cristo. Então, 5 delas eram imprudentes. Elas não buscavam Deus, não acreditavam. Aleluia. Eu creio que muitas vezes, olha, vamos orar, vamos buscar, vamos acreditar. Mas entra aqui e sai aqui. Muitos não acreditam no poder espiritual, nas coisas do céu. Muitos não acreditam. Então, eu acredito, amados. Eu acredito demais. Assim como tem as coisas físicas, tem as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas se manifestam mais do que a física. Então, as imprudentes não levaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Elas tinham óleo nas vasilhas, nas lamparinas, e ainda na cintura elas tinham vidro com óleo sobrando. Óleo. Elas estavam preparadas para a volta de Jesus. E o que essa palavra diz? Que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas o que nós temos que estar preparados? Nós temos que estar preparados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos ajuda. Nós temos que buscar o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, amados irmãos, aleluia. Não levaram vasilha, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Vocês viram? Todas as 10 adormeceram. Não é assim as imprudentes ou as prudentes. Não, todas elas adormeceram. Aleluia. Todas estavam no mesmo patamar. Todas elas adormeceram. Então, à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Aleluia. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. No casamento judeu, o noivo chegava à meia-noite.
Então, eis o noivo. Aí preparavam as virgens, eram 10 moças que preparavam a noiva para o noivo. Então, ali elas tinham que ser adornadas, para cuidar da noiva, para entregar para o noivo. Elas tinham que estar ali, né, esperando o noivo para entregar. Olha, vem o noivo. Aí entregavam a noiva para o noivo. Simboliza, né, a igreja entregando, né, a sua vida para o noivo. Então, aleluia. Então, vem o noivo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Aleluia. E a gente vê uma igreja se apagando. A gente vê uma igreja, mas hoje a metade da igreja se apagando. A igreja não busca mais os dons espirituais, a igreja não busca mais os talentos, a igreja não ora mais como orava, a igreja não jejua mais como jejuava. Nós vimos hoje isso, e Deus, quando eu li essa palavra, Deus me alertava. Deus dizia para mim: assim está a metade da igreja. A metade da igreja está assim. Não tem mais fé, não busca. Nós comentávamos com as pastoras que nós, quando começamos a Ágape, nós éramos um povo muito fervoroso. Então nós orávamos nas ruas, levantava as mãos, orava pelas casas, orava de noite nas esquinas, na saída e na entrada de Camacão, ungia, levava 1 litro de água com óleo, ungia. Nós abençoávamos as casas, nós passávamos na frente dos comércios, abençoava, na frente da prefeitura, na frente do presídio, na frente das escolas. Nós éramos um povo que orava, aleluia, pela cidade. E nós estávamos conversando que agora a juventude, eles não têm ânimo. Nós vimos assim, os mais novos, que eles não têm ânimo. Eles vêm correndo, fazem um culto, vão correndo, fazem isso, fazem aquilo e vão para casa. Muitos vão para o computador, vão jogar no computador, perdendo tempo de se encher de azeite e de fazer a obra que Deus precisa que nós fizemos. Deus nos escolheu para fazer uma obra nessa terra. Deus nos escolheu para ser uma igreja prudente, uma igreja que vai morar no céu, uma igreja que tem o azeite, que tem o Espírito Santo, que tem os dons. E é isso que Deus quer de nós. E aí então as imprudentes pediram emprestado óleo. E as prudentes disseram: não podemos emprestar, vocês vão e comprem aonde vende óleo, porque pode faltar para nós. Aleluia. Porque o Espírito Santo, mas não é comprado. O Espírito Santo é buscado com muito amor, com muita fidelidade a Deus, com muita obediência a Deus. É que nós buscamos o Espírito Santo para encher as nossas lamparinas. É com muito desafio de fé que nós vencemos as lutas. É acreditando em Deus, é andando com Deus, é fazendo as coisas certas nessa terra. Então, aleluia, elas disseram: não, vai faltar para nós. E então, saindo elas para comprar, chegou um noivo. E o que estavam preparadas entraram com o noivo para a festa do casamento, entraram para as bodas. Aleluia, elas estavam esperando o noivo. A igreja tem que esperar o noivo. Nossa fé é pensar no que Jesus deixou na sua palavra. Se tu confia em Deus, entrega para Deus a tua vida, entrega para Jesus a tua vida, e Ele vai fazer aquilo que tu pediu. Ele é Deus. Quanto mais fiel nós for para Deus, mais Ele é fiel para nós, amados. Ele é Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas nós temos que ser fiéis nas coisas bíblicas. Nós não podemos ser umas lamparinas vazias, que não temos amor, que não temos a obra, que não fizemos nada. Nós temos que fazer algo para Deus nessa terra. Nós temos que deixar a semente do Evangelho nessa terra. Nós temos que nos encher das coisas espirituais.
Nós temos que buscar. Quando tu estiver em casa, liga o louvor, coloca um louvor, coloca uma pregação, vai ouvir, te enche de Deus, coloca no teu carro um louvor, uma pregação, busca as coisas eternas do céu, não fica só pensando em coisas materiais dessa terra, não fica só pensando em coisas que desagradam a Deus, mas busca Deus, seja fiel com Ele, porque Ele com certeza vai ser fiel para ti, fiel para a tua família, vai te guardar, te proteger. Aí as imprudentes saíram para comprar azeite, aleluia, e as prudentes que estavam preparadas, abriu a porta e elas entraram para as bodas, para o casamento. Aqueles que entram para as bodas, amados irmãos, para o casamento com Jesus, não pertence mais para essa terra, não pertence mais para este mundo, nós pertencemos a Jesus. Aleluia, eu sempre digo, irmãos, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter carro zero, nós podemos ter casa nova, nós podemos tudo, mas nós não podemos esquecer que nós pertencemos a Jesus, que Ele é o nosso Deus, que não tem outro Deus, é Jesus que é o nosso Deus e deu a vida por nós. Então abriu a porta e entrou as prudentes, e as imprudentes mais tarde chegaram, as imprudentes, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia, abre-nos a porta, Senhor. Foram comprar o azeite. Por que elas não se encheram do azeite antes? Por que elas não buscaram o azeite, a fidelidade? Por que elas não vieram para a igreja se encher do azeite? Elas tinham preguiça. Aí faltou o azeite para elas, faltou a fé, faltou aquilo que Jesus tinha dito para elas se prepararem. Talvez esteja faltando para nós mais busca, mais fé, mais esperança, mais fazer coisas boas nessa terra, amado. Aleluia, nos afastar das coisas más e praticar as boas obras nessa terra. Então, aleluia, abre-nos a porta. Então o noivo disse, mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Aquele que não fizer a vontade de Deus, vai chegar no último dia e o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Você se imagine passar anos vindo na igreja, trabalhando, e chegar no último dia e o Senhor dizer: eu não te conheço. Não ser conhecido por Jesus. Isso que é triste, meus amados. Aleluia. A gente tem que querer chegar e o Senhor dizer: entre. O anjo dizer: entre. Seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Vocês já entenderam o que eu estou falando nessa tarde? Que nós temos que ser conhecidos por Jesus, pelo nosso amor, pela nossa transparência, pela nossa fidelidade a Jesus. Nós temos que ser conhecidos dele, pelas obras que estamos fazendo nessa terra. Nós temos que ser conhecidos de Jesus, para quando chegar no último dia, ele dizer: não, vai para o lago de enxofre e fogo lá, porque eu não te conheço. Imagina elas andarem juntos com as prudentes, elas andaram junto com aquelas que tinham óleo. E por que elas não aprenderam com aquelas? Eram talvez orgulhosas, soberbas, talvez elas tinham um monte de defeito que elas não queriam aprender com aquelas que tinham azeite. E a gente vê a igreja assim, amado. Eu sei, pastora, eu já sei. A gente vai falar alguma coisa, vai contar alguma coisa, vai ensinar, que eu ensinava para meus filhos hoje. Amanhã vocês orem, amanhã vocês jejuem, porque o mundo lá fora está solto, o inimigo das nossas almas. Está solto lá fora, entendeu? Orar pela família, orar pelos filhos, para Deus guardar os nossos filhos, nossos netos, pedir a direção de Deus, ser cheio do azeite, da bondade de Deus, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, fazer a vontade de Deus nessa terra. Disseram que essas 5 imprudentes eram loucas, nécias, diz a palavra do Senhor.
Elas não queriam ouvir. E nós nos deparamos, né, pastoras, que nós nos deparamos com pessoas assim, a gente está falando, e a pessoa entra no ouvido e sai no outro, não aceita os conselhos da Bíblia. Não, eu sei, não, mas eu não vou isso, mas eu não vou aquilo, mas eu não vou aquele outro, porque eu não sou boba, porque isso, porque aquilo. Ficam se justificando. E a Bíblia diz que nós não podemos nos justificar. Que nós temos que caminhar, que Ele é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. E a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não temos justiça nenhuma, nós não somos justificados por nada. Nós não estamos certos. Se nós passamos alguma coisa nessa terra, amados, é porque nós precisamos passar. Nós precisamos aprender. Nós precisamos passar. E a gente não entende. Aí nós nos vitimizamos, nós nos fazemos de coitadinho. Nós, mas o fulano tem isso, o fulano tem aquilo, entendeu? Não, mas eu não quero saber. Aleluia. Tu tem que dizer, não, eu sou uma lamparina do Senhor, cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, que eu oro, eu falo com Deus, eu acredito em Deus, eu me encho do Espírito Santo. Eu quero ser essa lamparina. Aleluia. Aquelas imprudentes, amados, elas não queriam nada com Deus. Elas só queriam ficar na igreja, amados, ocupando espaço dentro da igreja. Mas eu vou te dizer que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. No último dia, Deus vai separar os bodes das ovelhas dele. Aleluia. Nós temos que vigiar. Nós temos que realmente ser pessoas que vivem uma vida reta, cheia do Espírito Santo. Quem tem a lamparina cheia do azeite, amados, a gente vê de longe. Pessoas que amam, pessoas que respeitam, pessoas que cuidam da sua vida, né? Pessoas que cuidam do seu trabalho, pessoas maravilhosas, cheias do azeite. A gente tem que fazer como as 5 prudentes. Está preparada, abriu a porta, nós vamos entrar junto em nome de Jesus. Nós temos que estar aqui nessa terra, meus amados, usufruindo das coisas que Deus nos deu, mas não agarrado nessas coisas, porque nós não vamos levar nada no caixão. Nunca viu indo para o cemitério, enterro, uma mudança atrás. Não, nem caminhão, nem carro zero, nem mudança, nem a tua roupa, nem tu escolhe roupa. Nada. Então a gente tem que se agarrar com o céu. Nós temos que nos agarrar com Jesus, porque Ele tem vida eterna para nós. Ele tem tudo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, nem chegou no coração de homem nenhum. O que Deus já preparou para mim e para ti. Mas nós não podemos ser imprudentes, loucas, nécias. Nós temos que ser virgens prudentes, que buscam a Deus, que obedecem a palavra, que mesmo chorando, gemendo, vai agradar a Deus, vai agradar, mesmo que não goste de alguma coisa, mas sabe que Deus está no controle, e é Ele que está no controle da tua vida, é Ele que controla. Quem é que cuida dos nossos filhos quando vão para a escola, meus amados, nossos netos? É Deus, nós temos que nos agarrar com Ele. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que tomar posse. A nossa irmãzinha colocou o nome para se batizar. Pastora, depois tu coloca. Olha só, no dia 15 de novembro temos batismo das águas. Quem quiser descer as águas, no próximo sábado eu vou fazer um discipulado. Ai, pastor, eu não quero ser crente. Não. Batismo é confessar que Jesus se batizou e que tu também quer se batizar, porque tu acredita que Ele é o teu Deus. Eu, quando me converti, eu pensava assim, vou trair a minha igreja católica. Não, o Deus é o mesmo. Só que na evangélica busco diferente. Busco a fé diferente, busco mais, são fervorosos. Nós temos acesso à Bíblia, né? Então, é por isso, mas o Deus da católica é o mesmo nosso Deus, amém?
Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Louvado seja Deus nessa tarde. Então, eu quero te dizer para ti que o Senhor Jesus disse assim, em verdade, eles dizem que não os conheço. Vocês imaginem nós passar pregando todos esses anos, tocando a missionária, e Jesus disse, não, mas eu não conheço ela. Mas eu trabalhei, Jesus, eu expulsei demônio, eu fui para a igreja. Não, tu não vigiou, tu não estava pronta para entrar, tu não está pronta, tu chegava em casa, tu brigava, tu dizia palavrão, tu brigava com a vizinha, tu estava de mal com a fulana. Isso tudo crente não pode ter, amados. Crente não pode ter, tem que entregar para Deus a justiça. Ele faz a justiça no tempo dele. Você pode glorificar Deus? E aí no 13 ele disse assim, portanto, ele dizendo Jesus, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Eu quero te dizer uma coisa, amados, que Deus falou para mim. Estou falando aqui diante da Bíblia. Que não vai demorar Jesus a voltar. E vai pegar muitos desprevenidos. Muitos que não quiserem se batizar. Muitos que não quiserem ser cheios do azeite. Muitos que não quiserem ser responsáveis pela igreja. Porque quando, irmãos, eu fico triste aqui. Detalhe, tem gente, bastante pessoas fiéis aqui. Mas tem gente que é infiel a Deus. Quer a bênção, quer o Senhor da bênção, mas não quer o Senhor da Deus. Não ajuda a oferta, não ajuda a nada, entendeu? E nós temos que ofertar. Não é que Jesus precise do nosso dinheiro. Não, Jesus não precisa. Mas Ele quer saber como é que está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? É no dinheiro? Aonde que está? Então a gente tem que começar a ser comprometido com o reino de Deus. Claro, meus irmãos, que tem muitos ministérios por aí que é pessoa tirando dinheiro e dinheiro das pessoas. Mas que nós pregamos aqui é uma oferta, o dízimo, as cestas básicas, o leite, né, para as pessoas. E tem sido maravilhoso. Você sabe que temos ali a Claudiane, né? Que é dona do mercado, onde a gente tem pessoas que depositam a Claudinha, dá a cesta, pessoas que vão lá e pagam para a Claudiane, deixam lá e eu vou retirando as cestas básicas. Tem sido maravilhoso, tem uma menina que chega a nos dar 10 cestas básicas. E isso é muito lindo, amados, as pessoas se voltar para Deus. Uma pessoa, bom, eu vou tirar, eu não tenho, pastora, mas eu tenho R$2, vamos vamos ajudar. Hoje eu estava com o prefeito, e o prefeito é muito meu amigo. E aí, nós comentávamos, ele perguntou o estatuto da igreja, eu disse, a igreja é assim, ela não é uma igreja, ela é a comunidade ágape. Quando nós fomos fundar, eu disse, eu não quero igreja, eu quero uma comunidade que todos possam participar, todos, entendeu? E ele gostou muito, ele disse, que bom, pastor. Que bom, porque sendo comunidade, pode fazer a obra social, né? Então, eu disse, a gente faz a obra social, a gente faz. E ele gostou muito da ideia de comunidade. Eu disse, não é uma igreja, a igreja é eu e você. Mas o estatuto deste prédio é uma comunidade, cada um ajuda o outro. Porque não podemos, amados, passar despercebido. Jesus vai abrir a porta e os imprudentes que estão despercebidos vão ficar. Mas aqueles que estão fervorosos, buscando, acreditando, chorando, gemendo, mesmo cheio, sendo atacado pelo inimigo, mas mesmo assim vão lutando na sua fé, aqueles vão entrar para as bodas do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus? Então, nessa tarde eu quero te dizer, eu quero ser conhecida por Jesus. Você quer ser conhecido pelo Senhor? Aprenda a buscar, aprenda a orar. Vai a uma igreja mais perto da tua casa, se você não quer vir na Ágape, mas não desiste de Jesus. Aleluia. Aprenda a ler a Bíblia, todos os dias ler a Bíblia, ler os Salmos, ler o Novo Testamento,
Todos os dias você tem que ler a Bíblia, tem que orar de joelhos lá no teu quarto, entregar a tua vida, entregar a tua família. Eu, no começo do dia, abro a janela e digo: Eita, Espírito Santo, obrigado, Deus, mais um dia que o Senhor me dá nessa terra. Que a gente tem que agradecer pela vida, a vida que Deus tem nos dado. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos orar nessa tarde. Vamos pedir para o Espírito Santo que fale contigo através dessa palavra, que tu possa entender que tu precisa buscar Deus, que tu precisa ser aquelas virgem prudente, aleluia, cheia do azeite, para um dia quando chegar a hora, Jesus dizer: entre, aleluia, ou então ele vai dizer: eu te conheço. Imagina passar 40 anos aqui servindo a Deus e chegar no dia o Senhor dizer: eu te conheço. Eu não quero isso para mim, eu quero ser conhecida por Jesus. Curva a tua fronte, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco neste momento cada vida que está aqui, Pai, os ouvintes da rádio, Pai, Renascer, que nessa hora, Pai, cada um receba o seu milagre, a sua bênção, a saúde, a paz, a restauração do casamento, a restauração da vida financeira, Deus, a libertação das drogas, da bebedice, do mundo, do pecado, porque o Senhor é Deus, Pai, e o Senhor é que faz. Nós oramos nessa tarde pelas nossas famílias, oramos pelo nosso final de semana, Pai, que seja um final de semana abençoado na nossa casa, com a nossa família. Não nos deixa faltar nada na nossa mesa, Pai, providencia. Aquele que está numa cama, num leito de enfermidade, o Senhor levante com a destra fiel da tua mão. Nós cremos em Ti, Pai, por isso propagamos o Teu nome, o Evangelho de Cristo, o Evangelho das Boas Novas, Pai. Que todos que estão ouvindo recebam do céu um presente que precisa, Pai. Que volte aquele filho para casa, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vou pedir para a pastora